Boa tarde, pessoal do YouTube aqui. Quem fala sou eu, Lucas Queiroz, mais uma vez. E hoje eu tô com uma ideia de refazer um vídeo antigo do meu canal, bem antigo, numa época em que eu não tinha tanto conhecimento sobre o assunto, que fala sobre a presciência de Deus e o livre-arbítrio. Eu fiz lá uma explicação que é razoável até. Não conclui muito bem, conclui suficientemente, mas não muito bem aquilo que foi proposto, e provavelmente também tem muitos palavrões lá, então eu peço para que vocês não vejam, por favor. Eu prometi a um inscrito que eu refaria aquele vídeo e fiz eu aqui. Pois bem, devemos saber que a implicância dos calvinistas vulgares em dizer que a omnisciência e o livre-arbítrio são incompatíveis se Deus tem um conhecimento infalível daquilo que vai acontecer no futuro e o conhecimento infalível não pode mudar. Então eu não poderia fazer uma ação diferente daquela que eu faria. Portanto, eu não sou livre para fazer outras coisas. Logo, o livre-arbítrio não existe. E se existisse, Deus não existiria, pois Deus tem que ser omnisciente. Bem, é uma dúvida que, para a gente inteligente, é bem boba, mas para a gente leiga, dá um nó na cabeça bem ruim. É, de certa forma, fácil resolver isso. Fácil porque é legal dizer isso depois que já resolveram o negócio. Mas nós devemos saber que Deus, primeiramente, não vê o futuro como algo que ainda vai acontecer. Como se ele... eu vejo o futuro enquanto ele é futuro, enquanto ele ainda não existe. Não, Deus vê o futuro como se já fosse um presente. E a mesma coisa é dito do passado. Deus vê o passado, o presente e o futuro como se fossem presentes. É claro que Deus sabe que o futuro é futuro, mas ainda assim Deus vê o futuro intuitivamente como se fosse presente, ao modo de ver o presente. Isto é dizer, Deus vê o futuro que ele sabe que é futuro como se ele visse o presente. Ou seja, vê o que ainda vai acontecer como se já tivesse acontecido. Tanto que é dito na Escritura, em Salmos, que para Deus 1000 anos são como um dia que já passou. Ou seja, para Deus, o passado, o presente e o futuro são simultâneos. Além do que mais, isso também pode ser provado pela razão, porque a eternidade de Deus é a atemporalidade, ou seja, nele não há sucessão, mas simultaneidade. Porque a simultaneidade é a negação, é o que nem é posterior nem é anterior, ou seja, o que, não sendo os dois, é simultâneo. E já que em Deus não ocorre sucessão alguma, sucessão esta que implica na anterioridade e na posterioridade, é certo dizer que Deus é simultâneo e assim eterno e atemporal. Eternidade nesse sentido aqui não é tomado na sucessão infinita de tempo, cujo nome próprio é Evo, mas naquele sentido que foi proposto por Boécio, a posse total, perfeita e simultânea de uma vida interminável. Preste atenção no simultânea, ok? Então, já que Deus é eterno, Deus é simultâneo, e Deus conhece todas as coisas, conhecendo a si mesmo, Deus conhece todas as coisas na medida da sua própria eternidade, que é simultaneidade. Ou seja, ele vê o passado, o presente e o futuro como se fossem simultâneos, ao modo de algo simultâneo. Mas, então, já podemos deixar aqui como um princípio, algo admitido. Então partimos para o próximo ponto, que é: quando eu vejo algo como se fosse presente, eu não retiro a contingência absoluta daquela coisa, por mais que o meu conhecimento desta coisa fosse infalível. Assim, esta coisa é ao mesmo tempo contingente e necessária, mas em sentidos diferentes. Como assim, Lucas? Eu não entendi. Eu explico. Vamos lá. A minha visão só me mostra aquilo que é presente, aquilo que está no tempo presente. De modo que a minha visão não vê o futuro, nem vê o passado. Só vê aquilo que é presente. Mas, vamos lá. Imaginemos que que minha visão visse Sócrates sentado. Isso presente. É impossível que a minha visão
esteja errada ao ver Sócrates sentado. Mas ainda assim, não é certo dizer porque a minha visão não pode estar errada sobre Sócrates estar sentado, que ele agora não pode mais se levantar. Ou que ele não poderia não ter sentado, ou coisa do tipo. É claro que, supondo que Sócrates esteja sentado, ele necessariamente está sentado. Mas este é um tipo diferente de necessidade. Isto é, eu vou explicar aqui. Existem dois tipos de necessidade, a absoluta e a de suposição. A absoluta é quando o predicado da proposição está dentro da definição do sujeito. Por exemplo, quando eu digo o homem é um animal, é uma proposição necessária e absolutamente necessária, porque o animal está na definição do homem. Mas quando eu digo Sócrates, suposto que esteja sentado, necessariamente está sentado, é uma necessidade de suposição, porque estar sentado não está dentro da definição de Sócrates. Tanto que Sócrates poderia levantar e sentar e continuar sendo um e o mesmo. Mas, supondo que ele esteja sentado, ele necessariamente está sentado. Portanto, a minha visão, vendo que Sócrates está sentado, ela necessariamente está certa e não poderia ser diferente. E Sócrates necessariamente está sentado e não poderia ser diferente, supondo que Sócrates estivesse sentado. Mas, mesmo assim, isto não impede de Sócrates levantar, ou não impede ele de poder não ter levantado. Porque, como eu falei, a necessidade de suposição não remove a necessidade absoluta. E pela mesma razão, ou melhor, a necessidade de suposição não implica na necessidade absoluta, porque o predicado da proposição não está dentro da definição do sujeito. Então, isso não remove a contingência de Sócrates. Tá bom, Lucas? E o que você quer dizer com isso? Tá bom. Mas, porque se a nossa visão vê a coisa somente enquanto é presente, ao modo do presente, e Deus também vê a coisa ao modo do presente, então Deus vê o futuro como se fosse vendo o agora, mas como se fosse o olho vendo o que é presente. Mas porque o olho vendo o que é presente não tira a liberdade da coisa de ter sido outra, porque não remove a sua necessidade, não, porque não remove a sua contingência, mas impõe nela uma necessidade de suposição. Assim também, Deus não remove a contingência do futuro, mas implica nele uma necessidade somente de suposição, que é, supondo que esteja assim, não pode ser diferente. Supondo que esteja assim, mas não supondo isso, considerando a coisa absolutamente, poderia ter sido diferente. Então, daí a conclusão já se segue para os bem preparados. A omnisciência de Deus não interfere no livre-arbítrio, porque a omnisciência de Deus vê o futuro como algo presente, e porque vê algo como presente não remove necessariamente a sua contingência, mas com o conhecimento dessa coisa do futuro ao modo do presente continua sendo certo pela necessidade de suposição, assim o conhecimento de Deus continua sendo infalível. É certo que a onisciência não remove o livre-arbítrio e a gente chegou no propósito. Em resumo, a onisciência de Deus está para o futuro, o presente e o passado, como o olho está para o presente. Mas como o olho, conhecendo o que é presente, não remove a liberdade do presente de poder ter sido outra coisa, e nem impõe no presente uma necessidade absoluta, assim também a onisciência de Deus não impõe sobre o futuro, o presente e o passado uma necessidade absoluta, mas apenas relativa. Uma necessidade relativa, supondo que fosse assim. Ou seja, supondo que fosse assim tal qual são. Então, é um vídeo rápido, né? 9 minutos. Caraca, o tempo passa muito rápido. Mas não para Deus, que já passou. Então, já vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham entendido isso. É algo bem difícil, mas eu acho que este meu último resumo esclareceu um pouco as coisas. Então, até mais, pessoal. Eu também vou postar um vídeo falando sobre a ordem dos estudos. Eu apaguei aquele vídeo do meu canal porque tinha muito palavrão. Falar palavrão em público é pecado mortal, tá bom? Pecado mortal de impureza e de escândalo. Não fale palavrão em público. Até mais.